A palavra nos fala, uma passagem muito conhecida, que fala a respeito do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas não é um livro muito longo, é até mesmo um livro um pouco curto, tem apenas 4 capítulos. Mas a nossa intenção hoje não é transmitir toda a mensagem do livro de Jonas, até porque seria impossível trazer tudo aquilo que a palavra de Deus tem a nos revelar a respeito da vida deste profeta em apenas um culto. Mas a pouca parte que nós vamos tratar, até o capítulo 2 do livro do profeta Jonas, nós vamos tentar tirar aqui da palavra de Deus aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que Deus mostrou através da vida do profeta Jonas. Aumenta só um pouquinho para mim, David, o retorno, por favor. Aquilo que o Senhor mostrou através da vida do profeta Jonas e que serve para nós como experiência para a nossa vida. É uma passagem conhecida, até mesmo uma criança conhece a passagem do profeta desobediente que não temia Deus, pegou um barco numa direção oposta ao Senhor, foi lançado no mar e um grande peixe o engoliu. É uma passagem conhecida. Mas o ponto aqui é que nós devemos nos atentar àquilo que Deus tem a tratar conosco, aquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que o Senhor tem para nos revelar. Essa é a importância da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fala que Jonas, e nós como conhecedores dessa mensagem, e grande parte dela não é nenhuma novidade, nós sabemos que Jonas, ele tinha uma missão. Jonas, ele tinha que pregar e anunciar a palavra de Deus em um lugar chamado Nínive. Nínive era naquela época a capital da Síria. A Síria foi um povo que muito se levantou contra o povo de Deus. Era um povo truculento, bárbaro, forte, militarmente armado. Eles não poupavam os inimigos, eles tinham sistemas de torturas terríveis. E a palavra de Deus nos fala que foi para esse lugar que o Senhor chamou o profeta Jonas a ir pregar. Com essa missão difícil, com essa tarefa muito árdua, era necessário de Jonas um amor sacrificial, um amor que transcendia a própria vida por amor das pessoas que moravam naquele lugar, seja para o arrependimento daquela nação, ou seja para que eles ouvissem a voz do Senhor e por isso fossem condenados por ela, em caso ficassem ainda em desobediência, caso não quisessem dar ouvidos à voz do Senhor. Mas a palavra de Deus nos mostra que era necessário uma grande convicção daquilo que Jonas estava fazendo. Jonas precisava realmente acreditar no seu chamado, acreditar naquilo que Deus tinha para fazer naquele lugar. É o que Deus talvez exigia. Eu queria iniciar essa reunião com uma história de um profeta, de um homem de Deus, de um pastor. O nome desse pastor era John Harper. Conta a história que havia um pastor muito jovem, ainda se converteu, ele tinha muito fervor no seu coração, ele era um evangelista e na Inglaterra ele pregava em praça pública, onde ele estava, ele anunciava a palavra de Deus. Quando ele abriu a sua igreja, conta a história que em pouco tempo de 25 membros, a igreja passou a ter 500 membros, a igreja cresceu, ela progrediu, ela avançou. Deus estava na vida de John Harper. Ele se casou, constituiu família na Inglaterra, ele era escocês. Ele teve uma filha, mas ainda com 2 anos de idade, quando tinha sua filha, sua esposa veio a morrer. Ele ficou viúvo, continuou com sua filha, ainda firme, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra do Senhor. E uma certa vez, ele morando na Inglaterra, foi convidado a pregar nos Estados Unidos, em uma igreja em Chicago. Conta a história que John Harper aceitou aquele convite, ele de pronto aceitou. Ele comprou uma passagem na 2ª classe de um navio para ele e a sua filha chamada Nana. E conta a história que então John Harper embarcou naquele navio. 3 a 4 dias aproximadamente de navegação tranquila, a viagem ia bem, o navio era um navio muito seguro. E conta que numa certa noite, enquanto ele dormia, em um dos quartos do navio, ele, sua filha e toda a tripulação foi acordada por um forte estrondo. Aquele navio balançou, ele chacoalhou, aquele navio sacudiu, houve desespero, alguns compartimentos do navio começaram a entrar água, as pessoas não sabiam o que estava realmente acontecendo. Quando se deram conta, aquele navio havia topado com um grande iceberg. Era 14 de abril de 1912.
John Harper estava a bordo do RMS Titanic. Uma história trágica que todos conhecem, todos nós conhecemos. Um navio que não chegou no seu destino. E conta a história que John Harper, vendo aquele desespero, colocou o colete na filha dele, colocou a filha dele num bote, entrou naquele bote, e naquele desespero, e logo as pessoas perceberam que não havia colete salva-vidas para todo mundo, não tinha bote para todo mundo. E John Harper, ele percebeu uma oportunidade de anunciar a palavra de Deus. E ele começou a perguntar para as pessoas que estavam à sua volta: você é salvo? E as pessoas diziam: não, crê no Senhor Jesus e você será salvo. E ele, percebendo que grande era o número de pessoas que não conheciam Jesus, que não eram salvas, ele deixou a sua filha naquele bote e prometeu para ela e disse para ela: eu volto, eu vou esperar um novo navio, vai vir um novo navio aqui, vai resgatar a gente, vai nos tirar dessa situação. E você, filha, fica aqui em paz. Ela estava com uma prima mais velha, você fica aqui, o pai volta. E diz a palavra de Deus que John Harper, percebendo que as pessoas, muitas delas não conheciam Jesus, tirou o próprio colete e deu para uma das pessoas que estavam naquele navio. E a todas as pessoas que ele podia, ele perguntava: você é salvo? Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Nós sabemos dessa história por conta das testemunhas que sobreviveram ao grande naufrágio. Tempos depois, houve uma celebração, um culto de oração em uma igreja do Canadá. E conta-nos a história que no meio daquela reunião de oração e celebração aos mortos do Titanic, um homem tomou a palavra. E ele disse: eu conheci John Harper naquele navio, eu conheci John Harper no Titanic. E aquele homem conta que quando o barco afundou, quando o navio afundou, foi um desespero terrível. Aproximadamente 1.500 pessoas morreram de uma tripulação de quase 2.400 pessoas. 1.500 pessoas foram lançadas ao mar. Os que não morreram pela sucção do navio morreram congeladas ou afogadas no mar frio do Atlântico Norte. E aquele homem contava em lágrimas naquela igreja que naquele desespero as pessoas se agarravam no que podia. Aquele homem conta que ele agarrou em um dos destroços do navio e ali segurou firme. E o mar estava bravo e uma certa onda trouxe um homem para perto dele. E aquele homem chegou e perguntou para ele: você é salvo? E ele respondeu: não, eu não sou salvo. E ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo. Era John Harper anunciando o evangelho em alto mar, congelando de frio. E aquele homem conta que a onda levou John Harper para longe, e novamente aquela onda trouxe John Harper para perto. E John Harper mais uma vez perguntou: você é salvo? E aquele homem disse: não, eu não sou salvo. E John Harper novamente afirmou: crê no Senhor Jesus e você será salvo. Alguns minutos depois, John Harper não suportou o forte frio, e aquele homem conta que viu os instantes finais da vida de John Harper. Ele se agarrou aos destroços do navio, congelou com frio, afundou e morreu. E aquele homem contou naquela igreja: eu sou o último convertido de John Harper. Pastor, eu já me emocionei com Jack e Rose, agora com John Harper nunca me emocionei. Sempre que eu assisto Titanic eu choro. Essa história, amados, é apenas para ilustrar o amor sacrificial que John Harper teve às vítimas do Titanic. Deus tocou no coração dele, e ele sabia que provavelmente muitas das pessoas ali não seriam salvas. E ele viu uma oportunidade, uma grande tribulação, de anunciar a palavra de Deus, de anunciar às pessoas que estavam à sua volta. Um amor sacrificial que provavelmente faltou no profeta Jonas. Um amor de anunciar àquelas pessoas o amor de Deus, que o juízo de Deus estava por vir, que aquelas pessoas teriam que se converter ao Senhor, porque juízo viria sobre a cidade de Nínive. Um amor sacrificial que faltava àquela pessoa de anunciar a vontade de Deus e a vontade do Senhor. Você que está aqui hoje, nessa manhã, tenha certeza de uma coisa: Deus te ama, Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você, e porque você é uma bênção nas mãos dEle, em nome do Senhor Jesus.
profeta de Deus? Sem dúvida alguma. Ah, pastor, talvez ele não era homem de Deus, talvez ele não tinha um coração tão voltado. A palavra de Deus nos fala aqui, se você se atentar no versículo 1, e veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. Jonas, ele ouvia a voz do Senhor, foi Deus quem falou diretamente com Jonas. E Jonas, ouvindo aquela mensagem, ele decidiu fazer justamente o contrário do que mandava o chamado do Senhor. Diz a palavra de Deus que ele desceu até uma cidade chamada Jope, comprou uma passagem e foi no sentido contrário da cidade de Nínive. Ele comprou uma passagem para uma cidade chamada Tarsis. Jonas, a distância de Israel até Nínive era aproximadamente de 1000 quilômetros. 1000 quilômetros. O percurso que Jonas atravessaria de Israel para Tarsis, que era o sentido oposto da qual ele decidiu escolher, eram 4000 quilômetros. Jonas escolheu o caminho mais difícil. Jonas escolheu se distanciar do Senhor. E Jonas escolheu andar contra a vontade de Deus. Andar contra a vontade de Deus, amados, sempre nos leva para lugares mais difíceis. Tarsis é hoje onde se encontra a atual Espanha. Jonas queria sair de Israel e ir para Tarsis, porque ele sabia que o povo de Nínive era um povo difícil, era um povo duro. Ele sabia que lá ele sofreria ameaças. Ele temeu o mal que poderia vir sobre a vida dele. Ele não tinha certeza do que ele poderia esperar, e reagindo com medo, agindo talvez de uma forma covarde, sem obedecer à voz do Senhor, ele decidiu seguir uma outra direção. Nunca devemos seguir uma direção oposta àquilo que Deus nos manda. Tudo aquilo que Deus tem para mim, Deus tem para você, Ele nos mostra, Ele nos dá a direção, Ele nos dá o caminho. Tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha, na sua vida, Ele fará. Mas nós temos que permanecer no caminho de Deus e na obediência da palavra dEle. Somente obedecendo a Deus nós seremos abençoados. Somente fazendo a vontade do Senhor nós alcançaremos a misericórdia. Somente fazendo a vontade do Senhor nós teremos paz e seremos felizes. Tudo aquilo que você espera, tudo aquilo que você espera que Deus faça por você, faça por Ele antes. Pastor, como que eu faço isso? Obedecendo a palavra de Deus, dando ouvidos, dando crédito à voz do Senhor. Jonas era um homem de Deus? É claro que ele era. Fugir da vontade de Deus não resolvia para ele o problema. Fugir da vontade de Deus não acalmava ali a situação, muito pelo contrário. Ele tinha que ter um temor muito grande e continuar firme naquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Você está aqui hoje, Deus te trouxe. Deus trata com você, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito para você, Deus quer fazer algo na sua vida. E qual o caminho, qual a direção que você tem seguido? Ah, pastor, mas eu venho para a igreja todo domingo. Isso não é um sinal de que você está no caminho de Deus. O sinal que você está no caminho de Deus é que você obedece à voz do Senhor, é que você respeita o chamado de Deus, é que quando Deus manda você fazer, você faz, quando Deus manda você fazer, você não faz, é que quando Deus te manda numa direção, você vai, quando Deus fala não vai por essa direção, você não vai. Obedeça a voz do Senhor, reconheça o chamado de Deus na sua vida, amados. Ouça a voz do Espírito Santo que brada ao seu coração. Tenha obediência à voz do Senhor, que até aquilo que estava ruim na sua vida vai começar a melhorar. Você vai perceber que a palavra de Deus é para você, que Deus tem um plano na sua vida, Ele tem um propósito para você. Ele vai te abençoar, Ele vai te guardar. Se você confiar, Deus fará um milagre na sua vida. E diz a palavra de Deus que Jonas então comprou a passagem, foi até Jope, entrou numa embarcação e partiu rumo a Tarsis. Entrou no fundo do navio, deitou-se e dormiu um profundo sono. Muita gente acha que está na casa de Deus e conhecer a Deus, a pessoa tem a oportunidade de deixar ou largar. A gente não tem essa opção, não existe essa opção. Eu tenho a opção de fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. Não, você não tem essa opção.
A vontade de Deus, ela está aí para ser cumprida, para ser feita, para ser realizada. Deus, quando chama a mim e a você, Ele espera que nós sejamos obedientes, que nós ouçamos a voz do Senhor. Nós temos que nos entregar a Deus, e Deus espera isso de nós. Deus realmente espera que nós sejamos submissos à vontade de Deus. Às vezes você está na casa de Deus, conhece a palavra de Deus, mas no momento crucial da sua vida, você decide seguir o seu próprio caminho, seguir a sua própria direção. Isso não significa que Deus está aprovando, até porque, amados, uma falta de sensação de segurança muitas vezes é comum na vida de uma pessoa que não obedece ao Senhor, de uma pessoa que é desobediente. Deus permitiu que Jonas fosse a Jope, comprasse a passagem, adentrasse naquele navio, entrasse no navio, descesse ao porão e inclusive dormisse. Deus permite muitas vezes que nós avancemos, e aparentemente está tudo bem, está tudo tranquilo, mas não está. Se você não tem cumprido a vontade do Senhor, não está tudo bem. A vontade do Senhor, ela é uma, e se você não tem cumprido, provavelmente você sabe, ou você está talvez agindo com negligência, imaginando que Deus não se importa com o que você faz da sua vida. E a palavra de Deus nos mostra, e nós vamos ver isso através da vida do profeta Jonas. A palavra de Deus nos fala que então Jonas entrou naquele navio e dormiu um profundo sono. Não conta a Bíblia quanto tempo depois, mas a verdade é que alguns dias, diz a palavra de Deus que houve um forte vento no mar. Aquele navio começou a ser balançado, jogado de uma direção para outra, o navio começou a balançar, a tripulação ficou terrivelmente assustada, ninguém sabia o que estava acontecendo. Eles perceberam que aquele navio ia afundar, eles continuavam remando, eles não sabiam o que faziam, e eles começaram a jogar as coisas que estavam dentro do barco, vamos começar a jogar tudo para fora, vamos começar a precipitar tudo no mar, fazendas, bens, pertences, vamos começar a lançar tudo no mar. E eles desesperadamente desceram ao porão, e diz a palavra de Deus que o mestre do navio desceu ao porão e viu lá o profeta Jonas. E ele acordou Jonas e disse: dorminhoco. Na minha versão aqui diz dormente, talvez na sua também. O que você está fazendo aí, dormente? Você não está ciente do que está acontecendo? Você não está percebendo o que está prestes a acontecer? Todo mundo aqui vai morrer. Se você tem um Deus, sobe lá para cima e começa a clamar o seu Deus. Quem sabe o seu Deus não possa nos livrar. Jonas dormia no fundo daquele navio e não percebeu a forte tempestade chegando. Sabe quem mandou aquela tempestade naquele lugar? O próprio Deus. O próprio Deus. E é interessante que nós vemos no versículo 1 que veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. Só que pouco depois Deus enviou um vento da parte de Deus para sacudir aquele navio, porque dentro estava alguém que não obedecia à voz do Senhor, e Jonas não se deu conta. Um sinal, amados, da desobediência a Deus de uma pessoa que não obedece à voz do Senhor é que ela deixa de ouvir a voz de Deus. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida está de pernas para o ar, eu não sei que providência eu tomo, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu vou para a direita, eu não sei se eu vou para a esquerda, eu estou completamente perdido, eu estou completamente perdida, eu não sei o que eu faço, a minha vida está complicada, a minha vida é só luta, é só dificuldade, é dificuldade em casa, no trabalho, na família, os filhos, o marido, a mulher, enfim, eu não tenho paz. Cuidado, isso pode ser um sinal de que você está em desobediência à voz do Senhor. A tribulação veio sobre Jonas e Jonas não percebeu. Deus não avisou o profeta Jonas. Deus não avisa, amados, os desobedientes das suas providências. Deus não tem pacto com quem é desobediente. Deus não tem a responsabilidade de falar aquilo que Ele vai fazer a quem não obedece à voz do Senhor. Deus fala com aquele que é obediente, com aquele que vai ouvir e vai praticar, com aquele que vai tomar alguma providência, com aquele que vai fazer alguma coisa diferente. Você pode vir para a igreja, amados, domingo a domingo, campanha, se batizar, pode participar de culto de oração, ungir sua casa, derramar azeite do alto da cabeça até as plantas dos pés. Você pode se jogar numa banheira de azeite. Se você não obedecer à voz do Senhor, isso de nada vale.
A palavra de Deus nos fala: melhor é obedecer do que sacrificar. A obediência é o princípio geral de todas as coisas. Se você é pai ou mãe, você tem um filho, seu filho vai sair, ele está naquela idade ainda que você tem que ficar em cima dele, e você diz assim para ele: você chega às 7 horas da noite. Ele diz: tudo bem. E ele sai, ele chega às 11 horas. Quando é na semana seguinte: olha pai, eu vou sair de novo. Tá bom, você chega às 7. Ele sai e chega às 11 novamente. Na semana subsequente: pai, eu vou sair de novo. Ele: tá bom, você chega às 7. Ele chega às 3 da manhã. Um filho desse obedece ao pai? Agora Deus fala. A pessoa desobedece e desobedece. Essa pessoa tem um coração voltado às coisas de Deus, um coração obediente ao chamado do Senhor? Claro que não. Foi Deus que mandou aquele forte vento naquele lugar, e Jonas não se deu conta do que estava acontecendo. E desobedecer a Deus, um forte sinal da desobediência ao Senhor, é que a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus. Se talvez tenha acontecido isso na sua vida, amados, clame ao Senhor, volte-se ao Senhor, se arrependa dos seus maus caminhos, obedeça a voz do Senhor, ore, mas ore com sinceridade, com o coração aberto. Senhor, a dificuldade é muita, a luta é grande, eu tenho que lutar contra a minha própria carne, mas Senhor, eu vou te obedecer, eu vou te ouvir, eu vou dar ouvidos à tua voz. Senhor, eu vou colocar o meu coração empenhado na tua palavra, e aquilo que o Senhor falar eu vou obedecer. Sabe por que você deve fazer isso, amados? Porque fazendo isso a sua vida será abençoada, você será guardado, Deus guardará a sua família, a sua casa, os seus caminhos, o seu trabalho. Pastor, eu tenho obedecido, não está ainda tudo bem. Fique em paz, porque a providência do Senhor virá em nome do Senhor Jesus. Jonas queria ir para um lugar onde ninguém o conhecia. Um sinal da desobediência contra o Senhor é que a pessoa prefere estar distante de Deus. A pessoa quer estar isolada, ela quer ir para um lugar onde ninguém a conhece, ninguém sabe quem ela é. Sabe por quê? Porque lá ela não tem que dar satisfação da vida dela a ninguém. Distante de Deus, amados, a pessoa não tem que dar satisfação. Por isso que muita gente vem para a igreja, some, desaparece, porque a pessoa não quer ficar dando satisfação da vida. Você ficar distante de Deus, como Jonas fez, partir rumo a Tarsis, em vez de obedecer a Deus e ir até Nínive, é um sinal de que você não quer obedecer a Deus, de que você não quer compromisso com aquilo que Deus tem falado, ou com aquilo que Deus tem declarado. E a pessoa, ela quer se isolar, ela acha que ficando distante: não, aqui ninguém me conhece, aqui ninguém sabe o que eu estou fazendo, aqui eu posso agir de qualquer forma, porque ninguém vai me cobrar. Esse era o pensamento de Jonas. Entrou num barco, um rumo totalmente diferente da onde Deus tinha mandado. Ninguém sabia quem ele era. Desceu ao fundo do navio, começou a dormir. Mas a tribulação veio, a tempestade veio, e acordaram Jonas. Começaram a acordar e sacudir Jonas. Acorda. É isso que a palavra de Deus quer fazer comigo e com você hoje aqui nessa manhã. Ela quer nos acordar para a realidade, amados. Ela quer nos acordar para a realidade que nós vivemos. Não adianta nós fingirmos ou pensarmos que está tudo bem, quando nós sabemos que não vai tudo bem, que as coisas não estão bem, que nós não temos obedecido à voz do Senhor. Não adianta, não vai ficar tudo bem. Deus não permitiu que Jonas ficasse em paz pela desobediência, e tenha certeza de uma coisa: Deus não vai permitir que você fique em paz em meio à desobediência. Deus não vai permitir. O principal interessado que você obedeça é o Senhor. Jonas imaginava que ele fugindo, ele saindo, ele estaria distante, ninguém vai me cobrar, ninguém aqui me conhece. Pega a palavra de Deus aí na sua mão, eu gostaria que você abrisse
No livro de Salmos, se você abrir mais ou menos na metade da Bíblia, se você abrir na metade da Bíblia, você cai em Salmos. Volta um pouco. Salmo 139, capítulo de número 7. Salmo 139 e capítulo de número 7. Olha o que o salmista vai dizer a respeito da presença de Deus. Salmo 139. Abre na metade da Bíblia, volta um pouquinho, você cai em Salmos. Salmo 139, capítulo 7. Para onde me irei eu? Aliás, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amados, para Deus não importa se você está longe, se você está perto, se você está alto, se você está no baixo, se você está na sua casa, se você está no trabalho, se você está na igreja, se você está viajando de férias. Para Deus não importa. Deus sabe quem você é, Deus te conhece, Deus sabe o que você está fazendo e Ele te sonda. Ninguém pode se esconder da face de Deus. Deus te conhece, amados, e foi Ele quem te chamou. E Ele te chamou porque Ele quer ter um pacto com você. Ele te chamou porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer conduzir, Ele quer guiar você, Ele quer conduzir você a lugares especiais, a lugares diferentes. Mas Deus só vai fazer isso a partir do momento que você começar a obedecer, que você começar a ouvir a voz do Senhor e colocar no seu coração: eu vou obedecer à voz de Deus, eu vou cumprir o chamado do Senhor. Aquilo que Deus ordenou, sim, eu vou fazer, porque Deus sabe quem eu sou, onde eu estou, o que eu estou fazendo. Não importa se é dia, se é noite, Deus conhece todas as coisas. Conta a palavra de Deus em 2 Reis, que o Senhor revelava a Eliseu os planos do rei. E chegaram para o rei e disseram assim: rei, Deus revela para Eliseu o que você trama no seu quarto de dormir, no secreto. Deus conhece tudo, amados. Não tem nada que escape à vontade, à voz de Deus. Tudo aquilo que você espera fazer na sua vida, faça em obediência à voz do Senhor, porque o seu caminho assim vai bem. E diz a palavra de Deus que no meio daquela turbulência Jonas foi acordado. E a pergunta que fica para nós é que como Jonas conseguia dormir dentro daquele barco, naufragando. Como a história que eu contei. E outra coisa, essa história de John Harper, ela é uma história real. Depois você pode jogar no Google na sua casa, é uma história real, tem livros. John Harper foi um homem pregador da palavra de Deus, que converteu pessoas enquanto o Titanic afundava. John Harper foi acordado pelo forte impacto com o iceberg do Titanic. E Jonas dormia tranquilamente enquanto o barco estava prestes a afundar. E nós percebemos que o sono de Jonas era diferente, por exemplo, do sono de Jesus, que dormia nos barcos com os discípulos. O barco era açoitado pelos ventos, pelas ondas. E diz a palavra de Deus que os discípulos entraram em desespero, acordaram o mestre. O sono de Jonas também era diferente do sono de Pedro, lá em Atos 12, quando Pedro dormia tranquilamente naquela prisão, perto da hora dele ser decapitado. Jonas dormia um sono totalmente diferente. Aqui o que acontece na vida de Jonas é que ele agia despreocupadamente, como se nada viesse a acontecer. Sabendo que não estava cumprindo a voz do Senhor, a vontade de Deus, mesmo assim ele estava lá tranquilo. Será que eu e você, aí a pergunta que fica: será que você,
conseguiria dormir? Imagina você nessa situação de Jonas. Um barco, e os barcos daquela época, na época de Jonas, estamos falando aqui cerca de 800 a 1000 anos antes de Cristo. Se eu errar a conta aqui, me perdoem, tá? Por isso estou chutando aproximadamente uma margem bem grande, para você considerar caso eu tenha errado aí no cálculo. Mas a embarcação que Jonas estava não era comparada às embarcações modernas. Eram embarcações que tinham porão, tinham remos, mas nada se compara às embarcações de hoje. Agora imagina você, Jonas, num barco daquela época, sendo sacudido, açoitado, balançando para cá, para lá. O desespero era geral no navio, naquele barco. As pessoas jogavam as coisas para fora, desceram ao porão para jogar as coisas no navio, para tentar aliviar o peso. E Jonas continuava dormindo. É impossível dormir numa situação dessa, sim ou não? Teoricamente, sim. E se eu te disser que talvez a sua vida tenha balançado, tenha sacudido, muita coisa precisa ser consertada, e você está dormindo? E se eu te falar mais, te falar que talvez você esteja na mesma situação que Jonas estava, desobedecendo à voz do Senhor, as coisas não vão bem, e você continua dormindo, fazendo pouco caso da situação, não toma nenhuma providência para que as coisas mudem. O que eu vou falar aqui agora, amados, Deus me incomodou durante a semana para falar, e a bispa é minha testemunha. E eu tenho a certeza que eu vou falar com uma igreja madura, amém? Vou falar com uma igreja madura, amém? Amém. Sim ou não? Sim. Às vezes, amado, seu casamento vai de mal a pior. Às vezes a sua vida conjugal, com seu marido ou com sua esposa, está terrível. Às vezes seu casamento está destruído, está à beira de um fio, está por um fio. Às vezes a palavra que mais se ouve no seu casamento é divórcio. Não é eu te amo. Estou falando com uma igreja madura, sim ou não? Amém. Às vezes não há vida conjugal entre o casal. Não há vida conjugal. O casal briga, tem casal que briga, passam dias, semanas, meses sem se falar, sem se tocar. Pega a palavra de Deus aí e abra em 1 Coríntios, Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7 e versículo de número 3. Deus vai ensinar. Eu não quero aqui, amados, esgotar o assunto casamento, não dá tempo. É um assunto abrangente, cada caso é um caso, mas tem princípios para o povo de Deus que são primordiais, e estão na palavra de Deus. Se eles estão na palavra de Deus, eles são para ser obedecidos, sim ou não? 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 3. Todos acharam? O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher. Olha para cá, benevolência em algumas traduções vai estar como cumprir os deveres conjugais. Você entendeu o que é cumprir os deveres conjugais? Amém? O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, algum tempo para vos aplicardes à oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Olha para cá. Talvez o seu casamento está longe de ser um casamento que agrada a Deus. E um casamento que não agrada a Deus, ele abre a brecha para o diabo entrar. Um lugar onde o diabo está a paz, a tranquilidade,
acalma. Não tem como. Onde o diabo entra, amados, ele traz discórdia, ele traz problema, ele traz desentendimento, ele traz dificuldade. Talvez, será que não é por isso que muitas vezes você fala consigo próprio: a minha casa é um inferno? Talvez porque além do seu marido ou além da sua mulher, tem uma terceira pessoa lá que não é Deus. Talvez você tenha estado como Jonas, imaginando que tudo vai bem, e você não acorda, você não muda a postura, você vive reclamando dele ou dela, mas você, por outra sorte, também não faz nada para melhorar ou para mudar a situação. Cabia a Jonas tomar uma atitude diferente, cabe a você querer mudar. Uma coisa que eu e a bispa nós falamos, já falei isso para ela várias vezes: eu sou casado, amados, porque eu quero ser casado. Eu estou casado porque eu quero estar casado. Eu não estou casado porque é fácil estar casado. Eu não estou casado por causa da pressão que a igreja pode colocar sobre a minha vida. Eu não estou casado pelo que podem falar caso eu venha me separar. Não. Eu estou casado porque eu quero estar casado. Fui eu quem decidi. E qual é a decisão que você toma? Eu e a bispa, por vezes, atendemos casais. E é uma coisa que eu costumo falar para os casais: se vocês querem estar casados, vocês têm que lutar. A gente só consegue ajudar alguém a partir do momento que a pessoa quer ser ajudada, sim ou não? Se a pessoa não quer, tem como você ajudar? Tem gente que espera o casamento e quase a ruína para procurar ajuda, para chegar: bispa, pelo amor de Deus, me ajuda. Tem gente que espera tudo acabar para se dar conta: poxa, não é que eu gostava dele? Poxa, não é que eu gostava dela? Poxa, não é que eu poderia ter deixado isso para lá? Uma coisa importante no casamento, amados, até brinco algumas vezes com o pessoal, principalmente com os homens. Eu digo assim: amigo, não tem como no relacionamento, isso serve para relacionamento, namoro, noivado, casamento, claro que é uma brincadeira, mas eu falo assim: não tem como você ter paz e ter razão ao mesmo tempo. Elas não andam juntas, não dá. Ou você vai ter paz ou você vai ter razão. Não, pastor, eu quero ter paz e quero ter razão. Não vai conseguir, não dá. Você quer ter paz? Você está certa, meu amor, você está certa, tá bom? Eu sei que lá dentro eu estou certo, eu fiz certo, ela tá, você está certa. Puxa vida, como eu sou burro, não é que eu nem percebi. Você está certinha, é isso mesmo. Fala, Deus. Deus está falando. As duas coisas não vão caminhar juntas muitas vezes, amados. A pessoa, ela perde muitas vezes o relacionamento conjugal porque ela quer ter razão em tudo. Não dá. Pastor, como é que você aprendeu isso? Convívio. Vendo relacionamentos de pessoas mais maduras, mais velhas, no aprendizado. Eu e a bispa, por mais que sejamos novos, nós temos 11 anos de casado. 15 no total de relacionamento, né? Contando namoro, noivado e casamento. E a gente, sou burro, mas nem tanto, a gente aprende. Esse mês faz 16. Esse mês vai fazer 16 anos. Olha só, eu nem lembrava disso esse mês. Meu Deus do céu. Irmãos, eu sei a data de aniversário do casamento, porque de vez em quando eu tiro a aliança aqui, ó. Dá aquela olhada aqui, ó, dia 21. Deixa eu olhar para não errar, que se eu falar errado aqui tá gravado. Vai ficar no YouTube isso daí, vai me complicar. Ó, dia 21 de novembro de 2009. Eu falei isso brincando apenas para descontrair, amados, mas dê a devida importância ao seu casamento. Dê a devida importância à sua vida conjugal com o seu marido e com a sua mulher. Não existe isso de ficar dias, semanas, meses sem se falar, sem ter um tipo de relacionamento. Quem é maduro entende o que eu estou falando. Não dá, não tem como. Ah, pastor, mas ele é teimoso, ela é teimosa. Pois é, senta para conversar. Senta aqui, amigo, vamos bater um papo aqui, eu e você. Mulher, senta aqui.
Pastor, mas ela não arreda o pé, então pede perdão para ela. Pastor, eu não sei o que eu fiz. Quem disse para você que você tem que saber o que você fez, amado? Não importa. Quantas vezes, olha eu me dedurando aqui de novo. Quantas vezes eu já pedi desculpa sem saber o que eu tinha feito. Não, sabe o que é? Eu acho que aquele dia eu te falei assim e tal. Eu não faço nem ideia do que aconteceu. Aquele dia eu falei um negócio assim, tal, acho que foi isso, né? Pois você me perdoou, eu tava com a cabeça a mil, os problemas aí, era nada, eu tava sossegado, tava tranquilo, a vida tava... Revela, Deus. É segunda-feira, só que a semana só começando. Ela é verdade, você falou assim, não é o que você falou, é o jeito que você falou, meu Deus do céu, que jeito, não, você falou assim de uma forma me acusando. Puxa, falei, né? Eu errei, você me desculpa aí e tal. Tudo isso, amados, é apenas uma ilustração para te mostrar que você tem que cuidar do seu casamento. Você tem que zelar, você tem que cuidar. Porque se você não cuida, Paulo diz aqui, você se retira do relacionamento, da relação conjugal, marido-mulher, por pouco tempo. Paulo diz, é pouco tempo, pouco. Tem que ser por consentimento mútuo, os dois têm que concordar. E ainda só se for em caso de oração. Se não for isso, for qualquer outro motivo, briga, desentendimento, está errado. E por que Paulo fala isso? Para que Satanás não entre, para que vocês não deem brecha ao diabo por causa da incontinência. Será que você está no barco, dormindo como Jonas, ou não? É você quem vai responder. Não sou eu. Eu não tenho esse direito de entrar na sua vida e fazer um sacode aqui. Fala assim, irmãos, todos os casais aqui, fila para conversar com a bispa, vamos colocar todos os casamentos aqui em ordem. A palavra de Deus está aqui, ela está sendo anunciada. Cabe a você obedecer, ouvir ou não. Estou falando com uma igreja madura, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Talvez você não é casado, talvez você é solteiro, namora ou é noivo, mas você vive uma vida como se estivesse casado. Continua a leitura aí, pega 1 Coríntios 7, agora a continuação. 1 Coríntios capítulo 7, agora no versículo de 7 até o 9. É a continuação da leitura que acabamos de fazer. 1 Coríntios 7, 7. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. É melhor casar do que abrasar. Algumas Bíblias, olhem para cá, algumas Bíblias aí, vai trazer a NVI, traz ardendo em desejo. É melhor casar do que arder em desejo. A Bíblia King James vai trazer da seguinte forma: é melhor casar do que viver ardendo em paixão. Amados, o casamento ele é uma bênção de Deus, mas ele é reservado para quem, aliás, a vida sexual ela é uma bênção, mas ela é reservada para quem é casado. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Pois é, você não é todo mundo. Você é filho e você é filha de Deus. Pastor, qual a postura que eu devo tomar? Ore a Deus, tome uma decisão. Até quando você vai viver nessa situação? Até quando você vai viver imaginando que está tudo bem quando não está tudo bem? Paulo disse assim: melhor, eu desejava que todos fossem como eu. Paulo, ele era solteiro, ele vivia só, mas ele diz assim: mas nem todo mundo tem esse dom. Paulo assume que viver sozinho é um dom.
Agora, se você não pode ficar só, aos solteiros e às viúvas, melhor é casar do que viver ardendo em paixão, ardendo em desejo. Ah, pastor, mas eu estou esperando a pessoa certa. Pois é, enquanto você não encontra a pessoa certa, quer dizer que você vai se virando com as pessoas erradas? Quer dizer que você vai levar a sua vida do jeito que você acha, do jeito que você quer? Entenda, amados, eu não estou aqui para dar lição de moral em ninguém. Eu estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Talvez seja esse o motivo pelo qual a sua vida tem sido tão sacudida. E Deus colocou essa palavra no meu coração e eu tenho que pregá-la. Como eu disse no início da mensagem, a vontade de Deus, ela não te dá uma opção, pegar ou largar. Se eu não faço, eu sou desobediente ao Senhor. Se Deus manda eu falar e eu não falo, Deus cobra quem? A mim. Ah, pastor, então você quer que eu seja punido? Não, eu quero que você ouça a palavra de Deus, que você entenda, que você se arrependa, que você converta o seu coração à voz do Senhor e que você seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Só vamos ser uma bênção diante do Senhor. Só vamos ser uma bênção se obedecermos à voz de Deus. Ah, pastor, mas é que eu quero conhecer melhor a pessoa. Conhecer melhor? Conhecer mais o quê? Ah, pastor, mas eu quero preparar um casamento, uma lua de mel. Lua de mel, o mel já foi, faz tempo. Tem mais mel não, amados. Acabou o pote aí já, você já... Pastor, realmente está pegando fogo. Ora a Deus, ora a Deus, ora ao Senhor. Diz para Deus o que você quer, o que você precisa, e haja quando Ele te der as oportunidades para você acertar a sua situação. Deus não vai permitir que você fique nessa situação por muito tempo. Foi Deus que mandou o vento lá para balançar o barco que Jonas estava. Às vezes nós esperamos situações melhores para voltar o nosso caminho para a vontade de Deus. Não, pastor, quando eu tiver o meu emprego, quando eu ganhar 5 mil, quando eu ganhar 10 mil, quando eu trabalhar naquele lugar, quando eu me formar, quando eu fizer uma pós-graduação, quando eu fizer um doutorado, quando eu fizer a faculdade, quando eu terminar o ensino médio, aí sim as coisas vão começar a caminhar, aí sim eu vou passar a obedecer a voz do Senhor, aí sim eu vou ser obediente, fazer aquilo que Deus me manda, amados. Não é isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a obediência a Deus. Não pense que a sua vida vai mudar por aquilo que você acha. Sua vida vai mudar por aquilo que Deus acha. É Deus que tem que achar sobre as nossas vidas. É Deus, porque a vontade dele é sempre melhor do que a minha e é sempre melhor do que a sua. A vontade de Deus, amados, ela é perfeita, ela é agradável. A palavra de Deus nos traz paz, nos traz tranquilidade. Se você tem vivido uma dessas situações da qual eu disse aqui, e você tem dormido o sono dos justos, cuidado, porque isso deveria tirar o seu sono à noite. Isso deveria impedir que você conseguisse pregar os olhos durante a noite. Deveria ser motivo de perturbação para a sua alma. Se você está com casamento turbulento, se você é solteiro, noivo, namora e passa por essa situação, se você está esperando, pastor, a minha situação não é nenhuma dessas, mas se as coisas não vão bem na sua vida e você não toma nenhuma postura, e você dorme à noite tranquilamente, cuidado, porque você provavelmente está assim dormindo como Jonas dormia no fundo, no porão daquele navio. Mas Deus te trouxe aqui hoje, amados, não para te condenar. Ele trouxe aqui para dizer para você que Ele tem uma vontade, que Ele quer que essa vontade seja cumprida na sua vida. Ele quer que você volte o seu coração a Ele. Ele quer que você volte os seus caminhos a Deus. Deus quer que você se levante da onde você caiu, que você se põe em pé, que você diga assim: eu vou ser uma bênção, Satanás não vai me parar, e a sua vida será abençoada em nome do Senhor Jesus.
Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você seja uma bênção. Você não está aqui porque sua mãe te trouxe. Você não está aqui porque o seu pai te trouxe. Você não está aqui porque sua família está aqui neste lugar. Você não está aqui porque o pastor é bacaninha, porque a bispa é bacaninha. Não, não, não. Você está aqui porque quem te trouxe aqui foi o teu Deus. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, antes que sua mãe soubesse o seu sexo, antes que a sua mãe colocasse em você o seu nome, Deus já te conhecia e já te chamava pelo teu nome. Deus sabe quem você é. Não adianta você querer fugir da vontade de Deus, porque Deus te conhece. Não queira seguir o seu próprio caminho, porque você está indo para longe da vontade de Deus. Deus te ama. Deus te ama. Mais do que o seu pai te ama. Mais do que a sua mãe te ama. Deus entregou o seu próprio filho na cruz, morto, açoitado, coroa de espinhos na cabeça, para que Ele morresse pela sua vida, para que hoje você pudesse estar aqui e ouvir essa palavra. Não desperdice o dom de Deus na sua vida. Não desperdice o teu chamado. Não desperdice aquilo que Deus te chamou para que você seja. Não seja como Jonas, seja obediente. Deus não te trouxe aqui para brincar com a sua vida, para brincar com a sua fé, para te tornar um crente habitolado. Deus não te trouxe aqui para você ser mais um. Deus te trouxe aqui para você ser diferente do mundo. Deus te trouxe aqui não é porque Ele quer que você seja igual aos seus amigos. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você seja justamente diferente dos outros, para que você seja sal no mundo, que você seja a luz do mundo, para que onde quer que você esteja, a luz de Deus brilhe lá naquele lugar. Não, pastor, eu vou ficar aqui quietinho. Falo de futebol, falo de mulher, falo disso, falo daquilo. Para os homens, para as mulheres. Não, pastor, eu fico aqui, falo uma fofoquinha ali, aqui, ali e tal. Falo mal do relacionamento de uma, de outra, tal. Não, não, Deus não te chamou para isso. Deus não quer isso. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você ser diferente. Deus chamou para que onde quer que você esteja, ali o Senhor esteja também. Se você quer estar num lugar e quer que Deus não esteja, é complicado, porque você está distante da vontade do Senhor. Você quer que Deus venha com você somente à igreja, é isso? Ou você quer que Deus te acompanhe onde quer que você vá? Ou você quer que Deus... Não, você quer que Deus te abençoe no seu emprego, que você ganhe uma promoção. Então se você quer isso, começa a honrar o nome de Deus lá. Começa a ser diferente. Eu não quero aqui, amados, que você seja um crente habitolado. Não me entenda mal, não é isso. Não, segunda-feira eu vou chegar lá. A paz, amados. Que a paz do Senhor esteja com todos os funcionários dessa digníssima empresa. Vamos iniciar o nosso trabalho com a leitura do Salmo. Bem-aventurado é o varão. Não, não é isso, amados. Não é isso. É que você tenha a postura de filho e filha de Deus. Diz a palavra de Deus que aquele barco começou a ser sacudido, aquele barco começou a ser balançado, as pessoas entraram em desespero, acordaram Jonas, clama ao seu Deus, clama, quem sabe Ele tenha piedade, Ele tenha misericórdia de você e de nós e nos salve. Quando Jonas subiu até o alto do navio, percebeu o que estava acontecendo, jogavam-se tudo, e Jonas caladinho, Jonas quieto, na dele, Jonas não abria a boca. Vamos lançar sorte, os tripulantes do navio disseram, vamos lançar sorte aqui, vamos ver de quem que é a culpa. Olha para você ver, amados, a sorte caiu em quem? Em Jonas. Ou é muito azar, ou é Deus na vida daquele homem, não é possível. Deus sabe o que a gente faz, amados. Deus sabe, não queira fugir não. E a sorte caiu sobre Jonas. Aqueles homens disseram assim, quem é você, de onde você veio, para onde você vai, quem é o teu Deus, vamos, desembucha, começa a falar. Fala, joga tudo para fora, vomita aí o que você tem. E Jonas começou a falar. Aqueles homens entraram em pânico, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer com esse homem? Jonas disse assim, me lança para fora do navio, me joga, porque a tempestade vai se acalmar, a ira de Deus vai ser apaziguada aqui neste lugar. E aqueles homens, não, nós não vamos colocar o seu sangue nas nossas mãos, vamos começar a orar.
Eles clamavam e oravam e nada, o barco não parava de ser balançado, a tempestade ficava mais difícil, as ondas açoitavam, o vento mais forte. Não sei se o que passou por aquele lugar foi um tufão, não importa. A verdade é que nada se acalmava, eles não tiveram outra opção. Pegaram Jonas, levantaram Jonas e arremessaram Jonas nas águas. E diz a palavra de Deus que imediatamente o mar foi se acalmando, o vento ficou tranquilo. Jonas lançado nas águas, diz a palavra de Deus. Olha com quem Deus fala agora. Volta lá para Jonas. Jonas capítulo 1 e versículo de número 17. Livro do profeta Jonas. Para quem perdeu aí onde estava, abre em Mateus, volta os 4 livros, você cai em Jonas. Jonas 1,17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe. Todos acharam? Jonas 1,17. Deparou, ou preparou, ou providenciou, pois o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Olha para cá. Jonas em desobediência foi lançado no mar. Deus não falava mais com Jonas, mas Deus falava com o peixe. Até o peixe ouviu a voz do Senhor e Jonas nada. A desobediência ao Senhor, amados, nos causa severa surdez espiritual. Severa sua não foi lá e tragou a Jonas. Como eu disse no início da mensagem, não é a minha intenção contar tudo o que aconteceu com Jonas, mas apenas os pontos principais. O tempo é curto. Mas a verdade é que foi Deus que mandou aquele vento naquele lugar, para que Jonas fosse arremessado para fora. Mas o mesmo Deus que permitiu que Jonas foi arremessado para fora, é o mesmo Deus que providenciou aquele peixe, para que salvasse a vida de Jonas. O mesmo Deus que te corrige, é o mesmo Deus que te salva. O mesmo Deus que te exorta é o mesmo Deus que lança sobre a sua vida providência. O mesmo Deus que te mostra, que te dá uma direção, é o mesmo Deus que te dá também o caminho. O teu Deus é um Deus de providência. O teu Deus é um Deus que te ama. O teu Deus é um Deus que cuida de você. O teu Deus é um Deus que zela pela sua vida. O teu Deus é um Deus que não permitirá que você pereça nas mãos do diabo. O teu Deus é um Deus salvador e que te resgata em nome do Senhor Jesus. Pastor, o que foi então que salvou Jonas? Porque Jonas foi parar no peixe. O que foi que salvou Jonas? Foi a obediência daquele grande peixe? Não, não foi isso que salvou Jonas. Continua a leitura agora comigo, vamos para o capítulo 2 de Jonas. Jonas capítulo 2, e versículo de número 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas Tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no templo da Tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu Te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra.
A oração de Jonas salvou a vida dele. O arrependimento de Jonas tirou ele daquele grande peixe. O arrependimento de Jonas trouxe ele de volta à terra, das profundezas do mar, amados, do ventre daquele grande peixe. Jonas veio tornar novamente em terra, porque o Senhor o salvou. De Deus vem a salvação, o alívio para a sua alma, a salvação que você procura, a salvação que você espera, ela vem do teu Deus, e Ele está aqui hoje, nessa manhã, para te resgatar das profundezas do abismo, para te chamar de filho, te chamar de filha, te tornar uma nova criatura, e você ser uma bênção. Obedecer a Deus deve ser um parâmetro de vida, e não apenas algo para se buscar numa situação emergencial. Você está passando mal, você precisa de ajuda, você clama a Deus. Se você não precisa, você não busca. Se tudo vai mal, você se volta ao Senhor, você santifica, você obedece à voz de Deus, você lê a Bíblia, você ora, você jejua, você vem na igreja. Se está tudo bem, você não faz nenhuma dessas coisas. Não deve ser assim. A obediência ao Senhor deve ser um parâmetro para mim e para a sua vida. Devemos ser sempre obedientes à voz do Senhor. A palavra de Deus diz sim, sim. A palavra de Deus nos diz sim, sim. Passar disso provém do... Ou você é obediente a Deus ou você não é. Não tem como você ser obediente a Deus quando você quer. Isso não é obediência. Isso é medo de Deus. Isso não é obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor é uma constante. Obedecer ao Senhor é um padrão de vida. Obedecer a Deus é algo que você assume fazer e você começa a fazer. Obedecer a Deus é algo que você propõe na sua vida e você começa a ouvir e praticar. Obedecer a Deus é aquilo que você coloca no seu coração e você dá continuidade, a prosseguimento. Você continua, você permanece obedecendo a Deus. E para a gente finalizar, andar distante da vontade de Deus nos leva sempre para baixo. Vou repetir: andar distante da vontade de Deus nos leva sempre para baixo. Jonas capítulo 1 e versículo 1 diz a palavra de Deus que veio então a palavra do Senhor ao profeta Jonas. Jonas começou a desobedecer à voz do Senhor. Diz a palavra de Deus depois disso, não precisa você abrir, mas diz que Jonas desceu a Jope. Depois disso, ele desceu ao porão, ele desceu aos fundamentos dos montes, nós lemos lá em Jonas 2,6. Depois disso, ele desceu ao ventre do grande peixe. Quando se está distante da vontade de Deus e quando se desobedece a Deus, a única direção a se seguir é para baixo. Não tem uma outra saída. Não tem o que você fazer. A direção certa, inevitável, é para baixo. Você afunda. A partir do momento que Jonas começou a desobedecer, a situação dele começou a cair. Desceu a Jope, desceu ao porão do navio, desceu às entranhas da terra e desceu até o ventre do peixe. Mas a partir do momento que Jonas começou a obedecer à voz do Senhor, se arrependeu, reconheceu os seus erros e as suas falhas, ele foi levado novamente acima. Obedeça a voz do Senhor, amados, e você será elevado. Obedeça a voz do Senhor e Deus vai exaltar a sua vida. Obedeça a voz de Deus, que Deus vai concordar com a sua fé, com aquilo que você busca e com aquilo que você precisa. Obedeça a voz de Deus e sua vida será próspera, será abençoada, será guardada, e sua vida será cheia de paz, tranquilidade e alegria no Espírito Santo de Deus. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer resgatar você. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer tirar você das entranhas desse grande peixe. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer impedir que você continue descendo e Ele quer te levar para cima. Deus não quer ver a sua vida afundando, ver seu casamento afundando, ver a sua vida destruída, ver a sua vida sem esperança.
Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele te ama, Ele cuida de você, Ele zela da sua vida. Ele não vai permitir que você afunde sozinho, sem antes te avisar, te dar sinais de alerta, te mostrar que você precisa corrigir, te mostrar o caminho correto. Deus não vai permitir essas coisas. Deus te resgatou para a vida e para que a tenha em abundância. Deus tirou da morte a sua vida e te trouxe para que você tenha a vida e tenha ela em abundância. Deus quer fazer você um verdadeiro e uma verdadeira, um filho de Deus e uma filha de Deus. Que onde quer que você esteja, todos saibam que você serve a um Deus vivo. Jonas não quis confessar naquele barco quem ele era e quem era o Deus dele, mas pela sorte que foi lançada, Jonas foi obrigado a falar quem ele era e quem era o Deus dele. Que você não precise chegar até esse ponto, mas que Deus hoje possa quebrantar o seu coração. Deus possa hoje sacudir a sua vida para que você acorde, para que você não entre no barco ou você siga a sua vida dormindo como Jonas. Eu repito, não estou dizendo o sono, por exemplo, de Pedro, que na prisão fazia a vontade de Deus, mas dormia profundamente, a ponto do anjo ter que acordar. Pedro, acorda. Não era essa situação. Pedro estava diante da vontade de Deus e ele dormia tranquilamente. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. O sono de Jonas era um sono diferente. É um sono de quem estava fazendo coisas erradas e vivia despreocupadamente. Não viva despreocupadamente. Viva vigilante na sua vida. Viva com os olhos abertos e atentos àquilo que Deus tem para falar para a sua vida. Para finalizar, abra a palavra de Deus. Pastor, por que Deus está falando tudo isso? Qual que é a importância que eu tenho para Deus? Abra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Se você abrir em Salmos, você avança alguns livros. Abre em Salmos, avança alguns livros. Vai passar por Provérbios, Eclesiastes. Você vai cair logo depois aí em Isaías. Passar por Cantares. Isaías capítulo de número 43 e versículo de número 1. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43 e verso de número 1. Todos acharam? 43, Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo? Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és? Tu és? De quem que você é? Você é de Deus. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deus, olha para cá, Deus é o teu Salvador. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ele te comprou com o sangue vertido naquela cruz. Você é de Deus, você é filho de Deus, você é filha do Senhor. Deus é quem te gerou, é Deus quem cuida de você, é Deus quem te trouxe aqui. E Ele te trouxe para transformar a sua vida, a sua história, transformar a sua casa, para te fazer bênção onde quer que você esteja. Confie em Deus, amados, obedeça a voz do Senhor, que a sua vida será transformada, será abençoada. Todos verão que você serve o Deus vivo de Israel, em nome do Senhor Jesus. Deus se importa com você. Deus se importa com você e muito. Qual é a sua decisão agora? Não, eu vou me afundar, vou ir para o fundo desse barco agora, vou ficar escondidinho aqui, vou cobrir, se possível, a minha cabeça e vou dormir o sono do justo. Vou fazer igual o profeta Jonas.
É você que vai dizer, amado. Ainda que tomemos atitudes erradas, Deus envia um grande peixe. Deus envia a providência para nos salvar e nos tirar das profundezas. Deus sempre vai tentar fazer algo possível para nos resgatar. Deus sempre vai nos lançar situações para que nós possamos melhorar a nossa vida, para que nós possamos obedecer à voz do Senhor, para que realmente possamos cumprir. Deus não pede nada a você que você não possa fazer. Deus jamais faz isso. Deus enviou o seu Filho na cruz, enviou Jesus na cruz, porque Ele sabia. Em Isaías diz: a quem enviarei? E continuando o versículo diz assim: envia-me a mim. Era o Senhor Jesus dizendo sim ao chamado da cruz. Deus sabia que somente Jesus poderia suportar o peso daquela cruz. Paulo, Mateus, Tiago, João, ninguém podia. Você não pode salvar-se a si próprio. Entenda isso. Você está aqui e você deve obediência ao Senhor, porque você não pode salvar a si mesmo. Você não tem como salvar a sua própria vida. Você poderia dar o seu sangue todo, e mesmo assim você não seria salvo. Porque eu e você somos pecadores. Eu e você somos cheios de erro. Paulo diz: todos pecaram desde o princípio. Desde Adão e Eva até hoje todos pecaram. Deus não vai pedir nada para você que você não possa fazer. Ah, é muito peso, é muito fardo, é muita responsabilidade. Mentira. Talvez você assumiu uma responsabilidade que você não pode arcar. Mas Deus jamais vai pedir algo para você que você não possa suportar. Talvez você foi com muita vontade e você abraçou muita coisa e agora vive uma vida complicada e difícil porque não está dando conta daquilo e das responsabilidades que assumiu. Deus jamais vai pedir algo para você que você não possa fazer, para que você não possa cumprir integralmente. Deus jamais pediria para Jonas sair de Israel e ir para Nínive se ele não soubesse que Jonas era capaz, que Jonas podia fazer aquilo. Deus não faria isso. Deus não faz isso comigo e não faz isso com você. Aquilo que Deus pediu, faz. Não deixe o diabo colocar outra coisa no seu coração. Ah, mas é muito difícil, não dá, eu não consigo, eu já tentei. Então você está igual o Jonas, conformado no porão de um navio, tranquilamente, enquanto a turbulência vai afundar tudo. Foi Deus que mandou o vento. Não se esqueça disso. Aquilo que Deus pediu para você, faz. Aquilo que Deus exige da sua vida, do seu ministério, faça. Cumpra. Porque Deus um dia prestará. Você um dia dará conta a Deus de todas as coisas. Aquilo que Deus colocou na sua mão, amados, faça, porque é a vontade de Deus. É o diabo que quer mostrar que é muito grande, que é muito difícil, que é complicado, que não dá, que a luta é grande. É o diabo que quer te desanimar, colocar você desânimo, depressão, colocar você para baixo. Deus hoje te chamou para te levantar e para colocar você de pé e para te mostrar: dá sim, Jonas, vai, anuncia a palavra em Nínive, anuncia a palavra para aquele povo pecador, anuncia o evangelho lá naquele lugar. As pessoas vão ouvir, elas vão se converter, as pessoas através da sua vida verão Deus. Você verá: ah, pastor, eu enfrento muita luta, ninguém na minha família me respeita por eu ser cristão. Fique em paz, dê tempo ao tempo e todos verão que Deus é na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você não luta sozinho, Deus está com você, Deus te ajuda. Você não está sozinho, Deus está com você. E hoje é o dia de você tomar uma postura. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Sair do porão desse navio, levantar-se, pôr-se em pé e obedecer à voz do Senhor. Ou então continuar na situação que você está. É a sua decisão, não é a minha. Eu não posso tomar decisão pela sua vida. Eu não posso tomar uma decisão por você. É você que tem que tomar. É você que tem que decidir o que você vai fazer com o chamado de Deus para a sua vida. É você que tem que decidir o que você vai fazer com a sua vida. Que rumo que você vai tomar. Que direção que você vai dar à sua vida. Você vai andar na direção de Deus ou não? Ou você vai andar na sua? Jonas, ele fez uma dura e difícil escolha. Pensa tudo aquilo que Jonas perdeu por desobedecer à vontade do Senhor. Pensa.
Era melhor ter feito a vontade do Senhor, sim ou não? De qualquer forma, ele teve que ir para Nínive, sim ou não? Ele foi para Nínive agora da forma mais fácil ou da forma mais difícil? Foi da forma mais difícil, mas ele teve que ir, sim ou não? Não siga a vida cristã, amados, aos trancos e barrancos. Não faça isso, que não dá. Uma hora, a palavra de Deus nos orienta: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuida para que não caia. Não dá para levar uma vida cristã aos trancos e barrancos, mas obedeça a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus, e o Senhor hoje toca na sua vida em nome do Senhor. Eu gostaria que você ficasse em pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. O que foi que salvou Jonas? E Jonas orou quando estava aonde? No ventre do peixe. Talvez a tua oração vai te salvar hoje aqui nessa manhã. E eu tenho a certeza absoluta, depois você lê com mais paciência, a angústia de Jonas por estar no ventre daquela baleia. E não foi assim, o peixe engoliu Jonas e já começou a orar: meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa. Não. Ficou 3 dias lá. 3 dias se remoendo lá. E água para um lado, água para o outro, e algas no fundo daquele peixe. Mas Jonas orou. E quando Jonas orou, no final da sua oração, diz a palavra de Deus que imediatamente aquele peixe lançou Jonas em terra. É a sua oração. Ah, pastor, ora aí por mim. Se te ensinar errado, amados, sinto lhe dizer, a minha oração não vai salvar você. É a sua oração que vai te salvar. Foi a oração de Jonas que tirou ele daquele lugar. É a sua oração que vai te salvar. Se você não vai orar: pastor, como é que eu oro? Qual que é o jeito certo para eu orar? Ora do jeito que você sabe. Ora do jeito que dá. Porque nem eu sei como que se deve orar corretamente. A palavra de Deus nos fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina como orar. Apenas abra a tua boca, no seu coração, na sua mente. Ora do jeito que você sabe. Ore as palavras que vão vir na sua boca, que Deus vai preparar inclusive a oração que você deve orar. Mas ore, mas clame, mas busque a Deus, porque a oração que você vai fazer hoje aqui neste lugar pode ser crucial, pode ser a diferença se você vai ser salvo ou não. É a sua oração.